Olá, meu nome é Matheus e hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos do livro de Daniel, continuando com o capítulo 3. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado a todos estarmos aqui. Senhor, peço que me dê sabedoria e discernimento e que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas de Ti. Perdoa todos os nossos pecados, é isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Bom, para começarmos, abram suas Bíblias em Daniel 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governantes e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governantes, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. Eles se puseram diante da imagem de Nabucodonosor que tinha erguido. Então o arauto clamava alto: Ordena-se a vós, ó povo, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabuncha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Segundo a cronologia de Ussher, teriam se passado 23 anos desde que Nabucodonosor teve o sonho, como registrado no segundo capítulo de Daniel, quando o rei Nabucodonosor se humilhara diante do Deus de Daniel, pela interpretação do sonho que tivera com a estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, os quais representavam o reino de Babilônia, e outros 3 que viriam posteriormente, antes que a pedra cortada, sem auxílio de mão, desse início a um reino eterno. Com o passar do tempo, Nabucodonosor foi perdendo o espírito que caracterizava a verdadeira adoração, pois apesar de sua mente reconhecer o Deus dos judeus, seu coração ainda era pagão. Babilônia não era apenas o maior e mais poderoso governo nos dias de Nabucodonosor, mas também o símbolo dos governos terrestres de todos os tempos, e por isso o céu estava assistindo com interesse, pois essa era uma ocasião em que a mais alta autoridade terrena enfrentaria o governo do céu. Agora eu vou estar lendo um versículo de João 4:24 que diz: Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E em cima desse versículo eu vou estar fazendo um comentário com o livro do pastor Stephen Hawking, que foi pastor do final do século XIX até mais ou menos o início do século XX. Que eu recomendo que vocês comprem esse livro. É só vocês pesquisarem que vocês irão encontrar. Mas da adoração espiritual, o paganismo é totalmente ignorante, a menos que haja alguma forma, alguma imagem diante deles, aos que possam se curvar. Não é possível para eles haver adoração. Estava totalmente de acordo com a religião, a educação e o governo de Babilônia, que o rei erigisse uma imagem, como ele fez, e estava em harmonia com os costumes educacionais, religiosos e civis, que o povo em geral respeitasse uma ordem de adorar tal imagem. Embora estivesse em harmonia com o governo mundano, não estava contudo de acordo com o princípio do governo celestial. Por isso é que mais uma vez, na pessoa do rei de Babilônia, Satanás estava desafiando o governo de Deus. O Pai não o destruiu em seguida. Devem viver até que a morte sobrevenha como resultado da conduta que preferiram seguir. O rei da Babilônia, no entanto, ameaçava completamente a destruição de todos que se recusassem a adorar a sua imagem de ouro. A força motriz do governo celestial é o amor. O poder humano, quando exercido, se torna tirania. Toda tirania é uma repetição dos princípios de Babilônia, quando o poder civil impõe o culto de qualquer espécie, seja essa adoração verdadeira ou falsa, em si. Obedecer é idolatria. A ordem apoia-se em alguma forma de punição, nesse caso, a fornalha ardente. E a consequência do homem não é mais livre do ponto de vista civil. Essa legislação é tirania
e considerado do ponto de vista religioso é perseguição. Agora, continuando no versículo 7. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabuncha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e língua, prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não prostrar e adorar será lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há certos judeus, os quais colocasse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não te consideram a ti. Eles não servem os teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles trouxeram esses homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, sacabuncha, harpa, saltério e xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nessa questão. Se assim for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. É possível que após ter feito uma estátua segundo o padrão que fora mostrado pelo Deus dos judeus no capítulo anterior, o rei Nabucodonosor acreditasse que esses três homens, Ananias, Misael e Azarias, os quais haviam sido escravos, mas foram educados na cultura babilônica e terem sido elevados a ocupar altos cargos no governo, não seriam capazes de desconsiderar as suas leis. Ao rei Nabucodonosor era difícil acreditar que esses três homens fossem capazes de oporem a servir os deuses de Babilônia. E assim, sendo esses três homens, foram chamados à presença do rei, para que mais uma oportunidade lhes fosse dada, mas como vimos, a posição deles não se alterou. Agora, continuando no versículo 19. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus, e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei urgente, a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: Eis que vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimentos, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os governadores e capitães, os conselheiros do rei. Viram esses homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem seus casacos mudaram, nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra os deuses Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Que situação foram colocados esses três homens? Estavam diante do homem mais rico e poderoso da terra, e também diante das multidões reunidas na planície de Dura. Desobedecer significava morte, mas também de forma espiritual. Era um obstáculo diante de Deus, de inumeráveis anjos e também de habitantes de outros mundos. Todo o universo estava a contemplar com interesse o que eles fariam. Todo o universo estava contemplando com inexprimível interesse para ver o que aqueles homens fariam. A controvérsia não era entre homem e Satanás, mas entre Satanás e Cristo. E princípios eternos estavam em disputa. Os homens eram meros atores na disputa. Eles podiam apresentar-se como testemunhas, sejam por Cristo ou por Satanás. Nesse tempo de decisão, eles iriam se permitir que uma emoção não santificada tomasse conta de suas vidas e comprometesse a sua fé. De que valeria uma religião que admitisse condescendência? Que valerá qualquer religião se não ensinar lealdade ao Deus do céu? O que existe de real valor no mundo, a menos que sejamos reconhecidos como filhos de Deus? Aqueles jovens hebreus haviam aprendido a história dobre o trato de Deus com os israelitas em tempos passados, e que a desobediência somente acarretava a desonra, desastre e ruína, e que o temor do Senhor era não só o princípio da sabedoria, mas a base de toda a verdadeira prosperidade. Eles, portanto, calma e respeitosamente disseram ao rei que não adorariam sua imagem de ouro, e que tinham fé de que o seu Deus era capaz de protegê-los. Agora eu vou estar lendo alguns versículos que se relacionam com Daniel capítulo 3. O primeiro está localizado em 1 João 5,4, que diz: "E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." O próximo está localizado em Marcos 9,23, que diz: "Todas as coisas são possíveis ao que crê." O próximo está localizado em Marcos 11,24. "Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crei e as receberás e tê-la-eis." Agora eu vou estar retirando um versículo do capítulo 3 de Daniel, que é o versículo 18, que diz: "Mas se não o for, que saibas tu, ó rei, que vós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes." Deus nem sempre opera a libertação da maneira que pensamos ser a melhor, mas aquele que vê tudo desde o início sabe o que vai trazer honra e louvor ao seu nome. Como o rei reconheceu a forma do Filho de Deus? Evidentemente pelos ensinamentos dos judeus na corte da Babilônia, e ao recordar sua visão. Daniel e seus companheiros estiveram sempre procurando trazer perante o rei os princípios e os sábios de Babilônia, o conhecimento dos Deus verdadeiro. Perceber a importância do nosso testemunho? Agora vamos ver o testemunho de Jesus Cristo na terceira tentação, que está localizado em Mateus 4,8, que diz: "Novamente o diabo levou-o ao monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, e a sua glória, e disse-lhe: Todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele lhe servirás." Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Agora, observe a aflição de Jesus Cristo nesses versículos, que está localizado em Mateus 26. "E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: O que não pudestes vigiar comigo nem uma hora?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez, e orou dizendo: Ó meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Não foi nada fácil o preço que nosso Salvador, Jesus Cristo, teve que pagar, para que cada um de nós tivesse uma nova oportunidade. Percebam que ele chegou a pedir para o Pai: Ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E outra vez: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. E na terceira tentação, Satanás oferece a Cristo tudo o que ele veio buscar, sem que ele tivesse que passar pelo Calvário, sofrer. Mas ele disse: Todas essas coisas eu te darei se prostrando me adorais, pois tudo está relacionado à adoração. Vejamos agora a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14:9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo, em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso, de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem. E quem quer que receba a marca de seu nome, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Chegará um dia em que cada um de nós precisará fazer a sua escolha. Mas será que estamos preparados para isso? Será que temos conhecimento o suficiente para discernir entre a verdadeira e a falsa adoração nos últimos dias? Nós estudamos há pouco que Jesus, ao orar a seu Pai, a respeito do que haveria de passar em sua crucificação, se entristeceu, pediu ajuda para os seus amigos, Pedro, João e Tiago, que vigiassem com ele por uma hora, mas ao voltar os encontrou dormindo. E nós vivemos no último período da igreja de Laodiceia, em que a palavra afirma que a maioria de nós somos mornos. E lembram-se da parábola das 10 virgens, onde todas estavam guardando a vinda do noivo, e apesar de todas serem virgens, todas estarem vestidas de branco, todas terem azeite, metade delas não tinha azeite suficiente e foram deixadas para trás. Será que teremos coragem ou fé o suficiente para abrir mão de tudo que temos e que somos, abrir mão de nossas próprias vidas para nós mantermos firme ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Agora eu vou estar fazendo outro comentário em cima do livro do Pastor Haskell. O terceiro capítulo de Daniel pode ser estudado com proveito em ligação com a mensagem que se refere ao 13º capítulo de Apocalipse. Os princípios são o mesmo em ambos os capítulos. Todo mundo foi chamado a adorar a imagem, erguida na província de Babilônia. Se recusassem, sofreriam a morte. Em Apocalipse, há uma imagem da besta, governos na terra, que vão estabelecer leis contrárias às exigências de Deus. Vida e poder serão dados a essa imagem. Ela tanto falará como decretará que todos os que não adorarem sejam condenados à morte. Todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos serão obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. Os homens serão marginalizados se não adorarem essa imagem, pois ninguém terá permissão para comprar ou vender se não tiver tal marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui eu deixo para todos vocês o capítulo 13 do livro de Apocalipse, que começa com a descrição de uma besta que surgiu do mar. Infelizmente, não teremos tempo de entrar em detalhes do dia de hoje. Em breve, se o Senhor permitir, após estudarmos o livro de Daniel, faremos também um estudo do livro de Apocalipse. Mas finalizo afirmando que a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem de justificação pela fé. A mesma mensagem que foi anunciada por Elias no Antigo Testamento, para que o povo voltasse para o Deus Criador. Mensagem que foi anunciada por João Batista, para anunciar que Cristo já estava entre nós. Mensagem para que todos abandonassem a falsa adoração e se voltassem à adoração verdadeira.
É uma mensagem de libertação, libertação do pecado e das injustiças deste mundo. Um convite para adorarmos ao Deus verdadeiro, ainda que para isso o custo seja nossas próprias vidas. Bom, hoje nós finalizamos nosso estudo. No próximo estudo, o meu pai estará falando sobre o pecado e em meu próximo vídeo estaremos estudando o 4º capítulo do livro de Daniel, onde o rei Nabucodonosor se tornou como um animal e como boi comeu grama por 7 anos. Bom, eu espero que vocês estejam gostando e se estiverem gostando, eu peço que vocês compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.